A dívida pública dos Estados Unidos é um tema que vem trazendo preocupações a analistas, economistas e governos do mundo inteiro. Se você quer entender de fato o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e você quer entender melhor as consequências que podem acontecer em decorrência disso tudo, fica aqui até o final desse vídeo. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Por aqui eu falo sobre economia, finanças e investimentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já considere se inscrever aqui no canal. Então já vamos começar esse vídeo aqui falando sobre a dívida pública atual dos Estados Unidos. Nesse ano de 2023, a dívida pública lá do país norte-americano passou dos 30 trilhões de dólares. Esse número ele representa uma elevação significativa em relação aos anos anteriores e é claro que levanta preocupações em relação à sustentabilidade dessa dívida e os impactos que isso podem causar globalmente falando. No final do ano de 2022, lá em dezembro, a dívida pública dos Estados Unidos representava mais de 120% em relação ao PIB do país. E quando a gente vai comparar, vamos comparar aqui com o Brasil, essa dívida em relação, ao Brasil é 26 vezes maior do que a dívida pública que o Brasil tem. E quando a gente faz essa comparação em relação à dívida e ao PIB, uma vez que nos Estados Unidos é mais de 120% o PIB dos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente estava com uma média no final do ano passado de mais de 70% da nossa dívida em relação ao nosso PIB. Então a gente consegue entender que sim, a dívida pública nos Estados Unidos é bastante elevada. E talvez você esteja se fazendo uma pergunta: por que a dívida pública dos Estados Unidos está tão alta? Antes de te responder essa pergunta, eu quero te lembrar que a expansão dos gastos do governo nos Estados Unidos, eles ocorreram em diversas situações, mas normalmente aconteceram como uma forma de resposta a eventos que foram muito significativos tanto na economia do país como na economia global. E aí aqui eu acho que é interessante te lembrar alguns desses episódios, Então a gente teve aí a Grande Depressão na década de 30, onde a gente teve uma crise econômica muito séria, e aí o governo dos Estados Unidos implementou uma série de programas e benefícios aí para sustentar a economia do país. A gente teve também a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1941 a 1945, e os Estados Unidos também enfrentou uma demanda muito grande por recursos e financiamentos para apoiar os esforços à guerra. E aí a gente também teve aí a grande recessão que começou lá no final dos anos 2000 e foi marcada pela crise financeira de 2008. E aí qual foi o último e mais recente evento que foi muito significativo, E não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo? A pandemia Covid-19. Então, os Estados Unidos, eles já vinham, de uma sequência de injeção de dinheiro na economia, e aí por conta de toda a crise financeira que a gente teve aí, e tudo, que envolveu a pandemia, os Estados Unidos injetou muito dinheiro na sua economia. E é claro que, inevitavelmente, isso fez com que a sua dívida pública aumentasse. Mas, Luana, então, qual que seria a preocupação se isso é uma situação que já aconteceu em outros anos? Acontece que existe um limite da dívida pública, como se fosse um teto. E os Estados Unidos chegaram nesse teto, nesse limite dessa dívida pública. Esse limite de dívida é estabelecido pelo Congresso e ele diz o quanto o governo pode emitir de dívidas para financiar as suas obrigações. Acontece que se esse limite de dívida pública ele não for elevado lá no Congresso, o governo ele não terá como honrar com as suas obrigações financeiras a partir de junho desse ano. Justamente porque ele não terá como contrair mais dívidas para conseguir honrar com as suas obrigações financeiras. Mas quais são as consequências se o Congresso dos Estados Unidos não aprovar um aumento do limite da dívida pública? Teríamos aí o risco de default, porque o governo não conseguindo honrar com as suas obrigações financeiras, isso daí seria um calote, o que prejudicaria e muito a credibilidade e a imagem do país perante os outros países, perante a economia como um todo. Um impacto muito grande nos mercados financeiros e na economia global como um todo, obviamente, até porque a gente não pode esquecer que muitos países têm as suas reservas aí lastreadas no dólar. Então isso com certeza poderia ocasionar aí na elevação da taxa de juros. Isso poderia fazer com que os investidores perdessem a confiança na economia como um todo, aumento da volatilidade dos mercados, e aí, de novo, não afetaria só os Estados Unidos, isso afetaria o mundo inteiro. E a consequência desse combo aí, seria uma recessão global, justamente porque diminuiria a confiança dos investidores, dos consumidores como um todo, os investimentos poderiam diminuir, isso faria com que a gente visse uma desaceleração
perturbação na atividade econômica, isso afetaria o emprego, a produção e o crescimento econômico nos Estados Unidos e no mundo. Então veja, a gente não vive numa bolha, eu já falei isso aqui diversas vezes, e tem um outro fator, né? Se você é investidor, investidora, saiba que isso impacta diretamente a variação do dólar. Então, quando o Congresso estava num impasse sobre essa questão do limite da dívida pública nos Estados Unidos, quando explodiu realmente toda essa preocupação, o dólar veio caindo significativamente dia após dia. Isso também te afeta como empresário ou como empresária, como investidor, como consumidor, enfim. Nós não moramos numa bolha, né? O que acontece lá, inevitavelmente, respinga aqui, respinga no mundo como um todo. Tendo em vista todas essas consequências que podem acontecer, eu não acredito que o Congresso não vá aumentar o teto da dívida pública dos Estados Unidos, né? Até porque as consequências seriam muito graves para o mundo inteiro. Então eu acredito que sim, que o Congresso vai continuar se debatendo, mas em algum momento eles vão aprovar. Só que eles precisam correr contra o tempo, porque em junho toda essa situação já poderia acontecer. Conseguiu entender o que está acontecendo? Esse vídeo ele foi útil para você? Então já deixa o seu like aqui no vídeo, assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega esse vídeo para mais pessoas. Aproveita também e já me segue aí nas minhas outras redes sociais.